Olá, colegas! Boa tarde! Hoje, eu e meu grupo apresentaremos de forma bem sucinta e expositiva sobre as penas restritivas de direito, de forma mais delimitada sobre as limitações de fim de semana. Nesse sentido, podemos conceituar a pena restritiva de direito como uma das três espécies de penas, sendo elas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Estas são aplicadas ao condenado, conforme o artigo 32 do Código Penal. Para entendermos melhor como funciona a limitação do fim de semana dos condenados, a qual está posta na Lei de Execuções Penais, precisamos passear primeiramente no conceito de penas restritivas de direito e quando elas são aplicadas. Destrinchando um pouco mais do Código Penal, o artigo 43 disserta sobre as possibilidades do cumprimento destas penas, sendo elas prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade e interdição de direitos. Nesse sentido, iremos dissertar de forma mais aprofundada sobre as limitações do fim de semana, baseado nos dispositivos legais que serão citados a seguir. As penas restritivas de direito também são chamadas de penas alternativas ou substitutivas, pois os condenados, ao invés de serem submetidos ao sistema carcerário, sofrerão restrições em alguns direitos, como uma forma alternativa de cumprir a pena. Sendo assim, pelas penas restritivas de direito terem esse caráter subsidiário, podemos concluir que elas são aplicadas a delitos que não são considerados graves ou gravíssimos ou com alto teor de perigo para a sociedade. Visto que as penas restritivas de direito têm caráter substitutivo, elas só podem ser aplicadas substituindo as penas privativas de liberdade, porém, quando os requisitos forem preenchidos. Nesse sentido, segundo o artigo 44 do Código Penal Brasileiro, a pena deve ser substituída quando 1. Não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos, independente da pena. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Ou 3. Quando o réu não tiver maus antecedentes. Porém, é importante salientar que para os casos de condenações em crimes em âmbito de violência doméstica, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, não é possível a substituição por penas restritivas de direitos. Esse entendimento foi objeto do enunciado de súmula número 588 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, agora vamos aprender sobre a limitação de fim de semana. Como já sabemos, é um tipo de pena de restrição de direito. Então, conforme o artigo 48 do Código Penal, a limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias, em casa de albergado ou em outro estabelecimento adequado. Então, não vai ter rolês, reggae, prainha, não. O fim de semana vai ser limitado. O condenado irá precisar ficar retido, nesse local apropriado para cumprir essa pena. Como está previsto também na LEP, no artigo 151, caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, das horas em que o condenado deverá cumprir a pena, sendo que a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Como também consta no artigo 48, parágrafo único do Código Penal e também no artigo 152 da LEP, diz que, durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras e atividades educativas.
Então, o local, o estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução o relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Tendo, então, essa limitação imposta pelo juiz para o cumprimento da pena restritiva de direito, essa medida pode ser aplicada quando ocorrer a necessidade da restrição do condenado para determinados momentos, que geralmente são os finais de semana, para evitar que o condenado cometa novos delitos, sendo esta uma forma de supervisionar ou controlar o infrator, assim proporcionando o cumprimento de sua pena durante a semana, normalmente com todas as suas atividades diárias, porém com o final de semana limitado. É importante ressaltar que durante a sua condenação por limitação de fim de semana, a sua atividade semanalmente pode ocorrer normal, desde que esteja cumprindo com os requisitos impostos pelo magistrado.